Fala pessoal, eu sou o Wilton e esse é o canal Instrutor Mais. Hoje eu vou falar sobre a instalação do VMware Player, conceitos de virtualização, baixando o software, instalação e configuração. Isso é interessante o VMware Player porque ele é um sistema que ele emula o software. O VMware Player ele emula um sistema operacional dentro do seu computador. A gente vai usar muito o VMware, então eu estou passando uma explicação de como instalar e configurar para a gente começar a usar nas próximas videoaulas. Nesse caso eu vou falar um pouco do conceito de virtualização. A virtualização ela é uma forma de você emular um sistema operacional dentro do seu próprio sistema. No nosso caso eu estou usando o Windows e dentro desse Windows eu consigo instalar um Linux ou um próprio Windows, uma instalação nova, ou o que eu quiser fazer dentro do meu sistema. Então eu posso rodar múltiplos sistemas operacionais dentro de um único sistema. Beleza, pessoal? Vamos então para baixar o software do VMware Player. Tá? Bom, aqui já estou com o site carregado, www.vmware.com/br. Aqui em Downloads, eu vou baixar a versão VMware Player. Então, vamos procurar aqui. Está aqui no final. Download. A versão do VMware Player ela é free. Tá? Então tem a versão para Windows e para Linux. Vou baixar a versão para Windows. Deixa eu rolar o download aí. Beleza, já fez o download. Então agora eu vou iniciar a instalação. Yes. Vamos lá. Bom, avançar. Provavelmente ele vai começar a fazer a instalação e depois a instalação vai solicitar um restart do computador. Avançando, next, next, continua. Não tem muito o que fazer. Ele vai criar interfaces de redes virtuais, vai modificar bastante o sistema operacional para que ele tenha uma estrutura para acomodar uma máquina virtual. A ideia é que as próximas videoaulas eu tenha algumas máquinas virtuais e até mesmo vou acompanhar a instalação de alguns sistemas operacionais através de videoaulas. Bom pessoal, finalizou a instalação, clicar em Finish. Ele não pediu para reiniciar não, achei que ele iria pedir. Deixa eu ver como é que tá, se ele já tem o ícone na área de trabalho. Bom, já tem aqui o ícone na área de trabalho, 2 cliques, ele vai carregar. Basicamente aqui ele está dizendo que eu tenho uma versão não comercial, ou se eu tenho uma versão comercial eu tenho que colocar o License Key. Então nesse caso, como eu quero usar uma versão sem uma versão free sem pagar, então eu coloco o meu e-mail aqui, instrutormais@gmail.com, uma versão não comercial, ou seja, eu vou usar para estudos. Finalizar. Na verdade essa versão ela é possível sim criar uma máquina virtual, pelo que eu estou vendo aqui. Acho que a versão anterior que eu me lembro não era possível. Bom, então aqui ele passa um passo a passo, a introdução da nova versão. Vou falar para ele me lembrar depois. Aqui na verdade isso aqui é o Workstation, a versão paga também. Eu não quero, me lembre depois. Então tá, maximizei a tela, tá aqui a instalação, tá ok. Aqui novamente está escrito, aqui em cima, tá na parte de cima,
superior esquerda. Não comercial, ou seja, eu não posso usar isso para... eu não posso usar esse VMware para uma empresa, por exemplo. Eu só posso usar para efeitos de estudos. Então vamos lá. Criar uma nova virtual machine. Então vou criar uma nova aqui. Ele me dá a opção de instalar através de uma unidade, da minha unidade de disco, né, de DVD. Ou eu posso usar uma imagem ISO. Ou mesmo eu posso instalar depois, somente criar uma máquina virtual, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou aqui, eu quero instalar uma versão do sistema operacional depois, né, no futuro, mais tarde. Avançar. Eu posso escolher qual tipo de sistema que eu quero. Posso escolher o Microsoft Windows, o Linux, o Novell NetWare, o Solaris ou algum outro tipo de sistema. Até mesmo o DOS, FreeBSD ou qualquer outro sistema. Ou, por exemplo, eu posso escolher um Linux qualquer, um padrão. Ou posso ter vários tipos de Linux. Red Hat 5, 6, até o Red Hat 7 eu já tenho aqui. Então eu vou marcar, por exemplo, eu quero instalar uma versão do Red Hat 7. Então selecionei Red Hat 7, avançar. Nesse caso o que ele vai fazer é deixar uma máquina preparada para que você instale um Linux com kernel e todo o sistema baseado no Linux nesse caso aqui. Se eu quisesse um Windows, selecionaria o Windows e coloco a versão do meu Windows que eu quero. No caso de eu não ter uma versão, se for uma versão desatualizada do VMware, eu posso colocar o último ou mais próximo possível daquele sistema operacional. Nesse caso, vou selecionar Linux Red Hat 7. Avançar. Vou colocar um nome, Red Hat Enterprise, por exemplo, e vou deixar no diretório. No meu caso aqui, está no meu home, né? Users, Wilton, Documents, Virtual Machines, Red Hat 7. Ok? Avançar. Vou falar quanto eu quero de disco para essa máquina. 20 GB é o que ele recomenda, vou deixar 20 GB mesmo. E aqui embaixo eu tenho a opção de guardar num único arquivo ou dividir em arquivos menores de 2 GB. Ou seja, nesse caso, como eu tenho um disco de 20 GB, eu posso ter 10 discos de 2 GB. Ele vai criar 10 arquivos de 2 GB e vai montar um único disco. Eu prefiro essa opção, tá? E tem um único arquivo de 20 GB, ele aloca aquele arquivo e você vai ter lá um arquivo que, se você quiser movimentar para um outro lugar, colocar num pendrive, você vai ter que ter um pendrive de pelo menos 20 GB. Nesse caso não. No caso de dividir split virtual disk, ele vai criando 2 GB de disco conforme ele precisa. Então ele criaria primeiro um disco, um arquivo de 2 GB. Se eu precisar de mais de 2 GB, ele vai criando mais. Então o ideal é sempre usar, eu pelo menos uso sempre essa versão. Essa opção de múltiplos files. Avançar, está aqui criado. Eu tenho um resuminho do que tem na máquina. Ok? Finalizar. Está aqui a máquina criada. Se eu der um play aqui, lógico, eu não tenho nenhum sistema rodando. Perfeito. Então é isso, pessoal. Instalação do VMware Player, configuração, conceito do que é uma máquina virtual. Detalhe. Só mais um último ponto aqui. Eu posso mudar, tá? A configuração é isso aqui, que era o último passo, né? A configuração eu posso, se eu quiser aumentar a memória, ele está por padrão 2 GB de memória RAM. Se eu tenho uma máquina com mais de um processador, eu posso alocar mais de um processador para essa máquina. O tamanho do disco está aqui. Eu posso colocar para autodetectar um DVD ou selecionar uma imagem, um arquivo de imagem ISO de sistema operacional. Configuração de rede, USB, posso selecionar o 2, 3.0, o que eu quiser. Placa de som, se eu não quiser uma placa de som na máquina, eu posso remover, botão direito aqui. Perdão, botão direito não, aqui embaixo, né? Remove. Impressora e o display, o monitor, se eu quiser usar um acelerador gráfico ou não. Essa é a configuração. E aí, se eu quiser, eu posso consumir menos recursos, eu posso diminuir os recursos aqui para que a máquina minha máquina real não sofra tanto tendo que carregar mais um sistema operacional. Ok, pessoal? É isso aí, um abraço. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam. E é isso aí, até a próxima videoaula.